Tá no ar mais um Café com Nescau. Hoje eu recebo aqui um amigo, um ser humano diferenciado, um cara que é da Zona Oeste, vereador pelo Rio de Janeiro, segundo mandato, que eu posso chamar de amigo, até porque amigo é aquele cara das horas difíceis, então o Márcio é meu amigo. E hoje, secretário de Economia Solidária da cidade do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre o Rio de Janeiro, sobre a Zona Oeste, sobre o mandato de vereador, mas principalmente sobre os projetos da secretaria do nosso vereador e amigo Márcio Santos. Márcio, um prazer receber você aqui. É muito bom poder estar aqui. Como você disse, é um amigo, né? Eu não conheço como Nescau, falo que é Marcos Vinícius, né? Mas tem um apelido, a gente chama às vezes como de Nescau, às vezes chama de Marco Vinícius, é uma loucura, né? Mas é assim mesmo. Mas muito bom estar aqui. Márcio, vamos começar. Para quem ainda não te conhece de perto, saber um pouco da sua trajetória, né? Eu dei aqui um spoiler, né? E para o povo saber de que região do Rio você é, né? De onde vem a sua ligação com a política, né? Da área social, né? E que o que te fez chegar aqui como vereador. Bom, deixa eu me apresentar um pouco então. Sou o vereador Márcio Santos, estou secretário de Economia Solidária, né? É bom frisar isso, né? Mas sou de Bangu, sou o Marcinho de Bangu, Da Zona Oeste, onde brilha a ah, nossa luz. de Vila Aliança, nascido e criado na Vila Aliança. E, na verdade, comecei a minha trajetória no movimento estudantil, fui da UBS, da AMES, Associação Municipal de Estudantes Secundaristas, fui da Pastoral da Juventude, fui presidente de Grêmio Estudantil, já estou velhinho, 42 anos, comecei muito cedo. Comecei com 8 anos de idade no Partido dos Trabalhadores. Hoje não sou mais do PT, né? Já fui do PTB, né? Exatamente. Hoje eu estou no Partido Verde, mas comecei a minha trajetória de militância no PT, no movimento estudantil, na Pastoral da Juventude, na Igreja Católica. Aí, morador, nascido e criado na Vila Aliança, na Zona Oeste. Você é um cara muito presente nas comunidades, né? Eu que acompanho o seu trabalho, tive a oportunidade de fazer uma eleição junto contigo, com a tua equipe. E o que mais te inspira nesse trabalho da base, Márcio? Paz, eu acho que tem uma coisa. Você já foi deputado por diversas vezes, tem uma experiência. Tem uma coisa que eu acho que é inspiradora, que é mudar a vida das pessoas, sabe? É muito triste ainda ver que no século XXI ainda tem lugares que ainda falta saneamento, onde falta pavimentação, onde falta educação, né? Eu, no meu primeiro mandato, levei 2 escolas novas para jesuítas, um lugar lá em Santa Cruz, esquecido, e nós levamos 2 escolas novas que estava há muito tempo só no esqueleto, 8, 10 anos no esqueleto, e nós fomos lá, brigamos, enchemos o saco do prefeito Eduardo Paes, fizemos 2 escolas novas, que é um ginásio experimental tecnológico, né? Então, o que faz a gente se inspirar a cada dia e nos movimenta é poder ver que a gente pode, de fato, com o nosso mandato, mudar um pouco a realidade, a vida das pessoas. Isso é uma verdade. E na secretaria você tem mais essa entrega, né, Márcio? O mandato, para gente que gosta de política, o mandato ele é muito bom, né? Você criar leis, mas como secretário você vê a entrega acontecendo, né? Tanto como secretário como vereador, o vereador e o deputado, eu costumo dizer isso, eu fui no outro dia num podcast e falei essa coisa. O papel do parlamentar é esse, fazer leis, ser parlamentar de fato, né? Mas de um tempo para cá, as funções meio que se misturam, né? A gente Elas se acaba confundem, se confundem. porque depois da emenda impositiva, as funções se confundiram E um pouco. você acaba virando meio que um síndico de bairro, de comunidade, né? Isso de uns 10, 15 anos para cá é o que tem acontecido. Você, além de fazer leis, você tem que ficar ali no dia a dia cuidando do seu bairro, cuidando da comunidade. No meu ponto, na minha situação, eu cuido ali da Zona Oeste, da Zona Norte,
estão muito presentes nas comunidades, nos bairros e vendo de perto o problema da população, né. Então acaba que nós viramos, além de legislador, o cara que é o síndico do bairro, que vai lá, cobra ao prefeito ações, cobra ao prefeito melhorias, né. Não era o nosso papel, mas se tornou, né, e a cada dia tem se tornado isso. E na secretaria, você já você executa, né. Uhum. Você não faz leis, mas você vai lá, põe projetos, você executa projetos, mas graças a Deus, tanto no legislativo como no executivo, a gente sabe tocar bem, tem tocado muito bem. E o Márcio é o aquele o vereador que cuida, e se alguém entrar na área dele, fica brabo, briga, Ah, eu sou dá ciumento, né, porque é pernada. o seguinte, ô Marquinho Nescau, né, a gente tá ali o ano inteiro, cara. A gente não sai, não chega nos lugares só na época de eleição. Não, Quando vai chegando a próxima eleição, começa a cair aquelas pessoas tudo de paraquedas. Então, candidato Copa do Mundo. seu trabalho que foi durante o ano inteiro que você está ali cuidando, cultivando, e é problema que não acaba mais, comunidade o tempo todo, bairro o tempo todo tem problema, e aí você está ali cuidando, olhando, está ali de perto, está próximo, aí chega próximo da eleição, vai lá o cara e entra, e você fica como? Eu fico pé da vida, eu começo a xingar, começo a criticar e vou para a internet e falo, meu, ó, tá entrando gente aí agora, mas esse pessoal ficou um tempo escondido, ficou um tempo sumido e agora está aparecendo. Eu vou lá e falo mesmo, entendeu? Ô Márcio, qual foi o momento que você percebeu que você podia transformar, né, o seu trabalho social, o seu trabalho, até junto da igreja católica, você é um cara muito atuante na igreja católica, em trazer isso para a política? Então, eu acho que as duas coisas caminham junto, né? Tanto essa questão social, que eu sempre fiz a minha vida inteira. Muitas das pessoas que conhecem o Márcio Santos agora, acham que eu fui lá, saí candidato e ganhei a eleição e ponto, acabou, mas não é assim, tem todo um histórico por trás, né. Eu fui de uma fundação chamada Fundação Bento Rubião, ali a gente tinha trabalho com a garotada, com adolescentes, tal. Naquela época o pessoal era muito gordinho, o pessoal me chamava de gordo político, Marco. Porque o tempo todo eu ficava envolvido na política, envolvido na questão social da comunidade. Eu fui o primeiro cara a levar, eu era do Grêmio Estudantil com 13 anos de idade, fui o primeiro cara a levar, o moleque levar um secretário de educação à minha escola, do CEP. Eu fiquei enchendo o saco com e-mail com o secretário de educação, ele foi no meu CEP para resolver o problema da escola, sabe? Aquilo ali foi uma loucura, a garotada não Só ali se entendeu descobriu nada. que acabou. Até até a diretora na época falou assim: "Esse garoto é maluco", entendeu, porque, pô, ele trouxe o secretário de educação aqui, eu fui lá, mandei e-mail, várias reclamações e tal. Então, assim, o tempo todo a gente estava na área social e via que com o mandato podia fazer mais coisas. É claro que nós não somos o salvador do mundo, como eu falei aqui no início, você foi deputado, tem todas as limitações que você já conhece, né. Nós não somos aqui o salvador do mundo, nós não vamos resolver todo o problema, mas é óbvio que o mandato te dá o poder de você resolver algumas coisas, e isso tem acontecido. Então, assim, sair do social, fazer essa transformação, né, essa mudança do social para ter um mandato ajuda muito a gente a melhorar cada dia mais a vida das pessoas. Esse é o nosso papel, né. É Essa isso. é essa essa é a vocação, e nada mais, né, a vocação que Deus te deu. Ser um garoto no colégio, manda lá, perturba o secretário por e-mail, Secretário e ele foi no tá até dali. e peguei a diretora de surpresa, porque ela não esperava. A tia Glorinha lá era chamava ela de tia Glorinha: "Tia Glorinha, o secretário está chegando aqui amanhã, você mandou e-mail e tal". Eu achei que ela ia brigar comigo. Ela: "Esse garoto é maluco, não sei o que lá". Eu o CIEP cheio de problema, com goteira, com uma série de coisas, eu fui lá e enchi o saco do secretário, o secretário foi até lá e resolveu uma série de problemas. Marcinho, hoje você está, no comando de uma secretaria que fala de renda, de oportunidade, de dar dignidade, né, ao ser humano, que nada mais
mais digno do que o ser humano, do que o homem ou a mulher ter trabalho, né, eu falo que todo mundo quer trabalhar. As Sim, pessoas claro. querem trabalhar, querem ter dignidade de chegar em casa e dizer assim: "Eu tenho um emprego, uma empresa". Como é que está sendo esse desafio? Olha, primeiro é um baita de um desafio, né, porque eu estava na Câmara e no meu primeiro mandato eu Você fui saiu da zona de conforto. eu não, é estranho essa coisa, porque no meu primeiro mandato eu era presidente da Comissão de Educação. Como eu disse aqui, a minha vida toda foi envolvida com a educação. Fui da UBS, fui da AMES, presidente de Grêmio, então fui todo sempre envolvido com a educação. E aí, quando o prefeito faz o convite para eu ir para a Secretaria de Economia Solidária, falei, prefeito, eu não tenho nada a ver com isso, eu não conheço economia solidária, não sei o que, que é isso. Né? E aí teve um vereador que falou o seguinte: Marcelo, sobrou para você cuidar do pano de prato. Aí que me deixou mais no desespero, porque de fato a economia solidária era vista como uma secretaria de pano de prato. E eu tenho visto agora, Marquinho, que não é isso, sabe? De fato, as pessoas têm uma imagem errônea e errada dessa situação. Eu fui à Bahia, eu fui a Recife, eu fui em uma série de estados ver de perto. Na Bahia, eles têm lá um modelo de economia solidária, em primeiro lugar do país, né? O desenvolvimento da economia solidária lá. E a gente está tentando trazer um pouco para cá. Nós tiramos essa secretaria do zero, uma secretaria que já existe desde o primeiro governo do Eduardo Paz, desde 2008, né? E agora, de fato, ela já teve seus altos e baixos, ela já teve momento de ter muito recurso, depois caiu e tal. O Diego Zeidan, que estava lá antes, que era o secretário, fez até um bom trabalho e tal, mas eu acho que faltava um pouco mais e a gente aprofundou um pouco mais, né? E tiramos ela do zero. Ela hoje está chegando a 5 projetos, né? Que nós vamos lançar, inclusive um agora, o principal nosso, no dia 24 agora de outubro, 10 horas da manhã, no Museu de Arte Moderna. Nós vamos estar lançando o Impacta Rio, que são 10 casas de empreendedorismo em vários lugares do Rio de Janeiro. E essas 10 casas vão ter vários cursos para oferecer para a comunidade: curso de artesanato, de barbearia, de cílios, de manutenção de celular, de. De tá me fugindo aqui, manutenção de celular, barbearia, cílios, tem manicure, enfim, uma série de cursos que vai poder dar oportunidade das pessoas aprenderem e empreenderem, montar o seu próprio negócio. Isso é economia solidária. Você valorizar a vida das pessoas e não valorizar o dinheiro, o lucro, né? Mas valorizar as pessoas, né? Da dignidade, Dar tudo da dignidade às dignidade. pessoas, E as pessoas que não conhecem as comunidades, elas dar autogestão a essas pessoas, sabe? Então, assim, isso é fazer economia solidária. Então, elas vão ter oportunidade de aprender e empreender. Né, porque elas vão aprender uma técnica, seja de artesanato, ou seja, ser um bom barbeiro, e abrir o seu próprio negócio. E nós fizemos uma parceria com o Banco Acredita, que é um banco patrocinado pela Light. E o Banco Acredita vai entrar no final de cada ciclo desses cursos e vai entrar fazendo um novo curso. Ele acaba de ser formado em barbeiro, aí o Banco Acredita faz um novo curso com a pessoa, como ele empreender, como ele montar o seu próprio negócio, como ele divulgar esse negócio, como ele gerir esse negócio, e no final o professor vai lá, vai ver qual a pessoa que tem capacidade, condições, tal, quem foi bom aluno. O Banco Acredita, vai lá e empresta o dinheiro para ele abrir o seu próprio negócio. Olha que coisa maravilhosa. vai Isso acreditar em alguém. isso você vai diminuir a problema de desemprego na nossa cidade, porque aí você cria o emprego de forma de questão numa linha informal, né? Você vai pelo informal. Isso você diminui a criminalidade, porque você acaba tirando jovens e adultos da criminalidade. Né? Então, assim, o Impacta Rio é um dos maiores programas nossos que vai mudar a vida das pessoas. Mas nós lançamos há pouco tempo o Agente Solidário, que são 30 agentes que acompanham as nossas feiras de economia solidária. Nós temos 20 feiras, 22 feiras espalhadas por todo o Rio de Janeiro. Não é feira aquela que vende banana, maçã, não, é feira de artesanato. E que nós estamos ampliando agora para
30 feiras, saltando de 22 para 30 feiras. E esses agentes vão acompanhar o dia a dia dessas feiras, como montar, desde a montagem até ali a finalização. Além disso, esses agentes vão ajudar no cadastramento de novos artesãos de um cartão que nós estamos lançando, que é o cartão Artesão Rio. Ali vai ser cadastrado novos artesãos, pequenos empreendedores que terão desconto de 30% em lojas que vendem produtos de artesanato. Então, olha, você vê o salto que nós demos na Secretaria de Economia Solidária. E temos 2 projetos funcionando já. Além do Rio Cidade, do Impacta Rio, que nós vamos lançar dia 24, nós temos o Maturidade, que funciona em 30 paróquias da nossa cidade, na Igreja Católica, ensinando artesanato para pessoas com mais de 60 anos, né? E lançamos agora o Rio Cidade Criativa também, que é um projeto de artesanato em 20 núcleos, que aí envolve igrejas evangélicas, associações de moradores, matrizes africanas, ou seja, envolve todo mundo. Então, nós tiramos a economia solidária do gueto, do zero. Isso aí nós temos que, é claro, agradecer ao prefeito Eduardo Paes. Sem ele, nada disso seria possível. Ele acreditar que é possível ter uma economia solidária em nossa cidade, ele está apostando nisso. E agora, em novembro, nós vamos inaugurar uma loja no shopping de Bangu da economia solidária. Isso a gente copiou lá na Bahia. Na Bahia tem 3 shoppings lá poderosos que tem, cada shopping tem uma loja da economia solidária. Projeto do Então nós Bruno fomos lá? lá, É do Bruno ou do governo? não, do É do governo governador. mesmo. Então nós fomos lá e pegamos exemplos e estamos trazendo aqui para a cidade do Rio. Mas assim, se você olhar, né, não só agora você trazendo essas novidades para o Rio de Janeiro, mas o mundo inteiro faz, principalmente nos lugares como o nosso país, o nosso estado, que é um estado que tem uma indústria muito forte do turismo, essa associação entre pessoas que trabalham com artesanato ou com alguma coisa que seja. Mas tanto o Rio de Janeiro, como eu falei aqui da Bahia, falei de Recife, que são lugares onde tem muito turista. E Eu, aqui no Rio de Janeiro recebe muito eu turista. tive com o prefeito e governador de Fortaleza semana passada. E as associações lá também de artesanato, né, elas são muito fortes. Então, assim, eu acho que você está trazendo. Mas e aqui nós podemos fazer a capital do Rio de Janeiro, a capital do artesanato, né? Temos 2 grandes aeroportos, o Galeão e mais o Santos Dumont, que recebe uma quantidade de pessoas todo dia enormes. E ali pode ser colocado o artesanato. Copacabana é a vitrine para o mundo, né? O Janeiro é a mundo capital O mundo vem em cultural do Brasil. Copacabana, mas é. E aí, por que não ter artesanato em toda a praia de Copacabana, nos nossos hotéis da nossa cidade? Né? Então, assim, eu acho que, de fato, Marquinho, a economia solidária pode, de fato, dar um salto em nossa cidade. Pode daqui a um tempo, ser exemplo, pode passar a Bahia, espero que passe a Bahia, né, e dê exemplo para todo o país que é possível ter uma economia solidária forte aqui na nossa cidade. A meta você já tem, agora A é só meta nós já trabalhar. temos. Como Agora você é eu trabalhadora, vamos trabalho chegar todos lá. os dias, você E- sabe que eu acordo muito cedo e durmo muito tarde todo dia. Estou aqui, inclusive, rouco, que ontem nós fizemos um dia das crianças para todo mundo, foi um troço espetacular, e aí a criançada deixou o vereador aqui rouco, mas a gente não para de trabalhar. eu vi, né? Você colocou para nós, acho que era a próxima pergunta, e, alguns dos projetos, mas eu queria que você explicasse para as pessoas que vão nos ouvir, né, o que é economia solidária, né, e como é que ela vai atingir. Você já viu? A economia solidária é a autogestão, é você focar na pessoa ao invés da questão do valor da moeda, né? Você valorizar o ser humano, ele ter condições dele poder empreender, né? Eu levo a economia solidária um pouco mais para outro lado. Se você for olhar a economia solidária
para aquelas pessoas que vivem desse movimento, ela diz o seguinte: secretário Márcio, você tem que focar mais no cooperativismo, na questão de grupo. Eu acho até que tem que ter cooperativismo, tem que ter grupo, mas eu acho que tem que ter pessoas, investir nas pessoas, sabe? Economia solidária também é nas pessoas. Quando você passa ali, eu dei um exemplo ainda agora na capacitação que eu fui, Marquinhos. Quando você passa ali em Manguinhos, quando você passa ali na Mangueira, você olha ali, tem vários pontos de lava-jato ali. As pessoas criaram vários lava-jatos. É, Passa ali em Manguinhos, você vai ver várias barraquinhas de lava-jato. Aquilo é economia solidária. O cara foi lá, montou a sua barraquinha, comprou o seu aparelho de lava-jato e montou o seu próprio negócio. Não é uma cooperativa que está gestando aquilo ali, mas é a própria pessoa que vai lá e está se autogestando. Ou seja, aquilo ali é economia solidária. Então, a economia solidária é você dar condições das pessoas empreenderem, de abrir o seu próprio negócio, né, de gerir o seu próprio negócio. É o que a gente tem feito. às vezes a pessoa quer, mas ela não tem a técnica e não Ao sabe invés de gerir. só valorizar a questão da economia do país, né? Olha, a moeda tem que ser aquela. Não, tem que ser a questão da solidariedade, de um criar solidariedade um com os outros. Essa é a questão da economia solidária. Olha, vamos criar aqui um grupo, e esse grupo nós vamos criar aqui um grupo de catadores ou um grupo de reciclagem. Isso é economia solidária, você ser solidário um com os outros. Olha, um amigo meu está desempregado e nós vamos criar aqui um grupo para criar um grupo de reciclagem. Isso é economia solidária. Isso é economia solidária. Bom, às vezes as pessoas não têm essa noção e a gente acaba também explicando, né? Tem algum projeto que já te deixou orgulhoso, que deu resultado, que já, né, desse que você está criando, algum que já te trouxe o retorno Olha, tem um que já está dando retorno e um que me emociona bastante, né? Você que sabe te que deixou eu orgulhoso? você sabe que você me conhece bem, você sabe que eu sou um cara emocionado, sou um 100% cara coração. mas tem um que tem assim me a cada dia me pegado mais assim, que é o maturidade. O maturidade, a gente tem técnicas de artesanato, tem macramê, fuxico, tem amigurumi, técnicas em papel, a gente pega lá, faz, acaba fazendo a reciclagem, né? Que você pega o jornal, a revista, você faz ali técnicas em papel. Mas olha, esse o maturidade tem me deixado assim, tem sido o meu orgulho. E que tem tido assim vários depoimentos já bons e que eu tenho levado para vários lugares. Tem uma senhora que eu fui num núcleo lá em Paciência, uma senhora que faz o tratamento de 2 câncer, né? E ela fez a técnica de amigurumi, que são os bonequinhos e tal, com linha de crochê e tal, e ela já depois de aprender, ela não sabia nada, ela aprendeu a fazer os amigurumis e ela já vende os produtos para ela tratar do problema de saúde que ela está tendo, sabe? Então essa coisa me emociona bastante, né? E uma outra coisa que ela, numa outro lugar, ali em Padre Miguel, na paróquia de São Dimas, eu fui lá e uma menina que eu digo que ela deve ter uns 30 e poucos anos, ela usava drogas, saiu das drogas, entrou numa depressão e ela estava usando o remédio de depressão e por conta dela fazer o artesanato, ela parou de usar o remédio de depressão e ela está muito bem. Ela falou: isso aqui está mudando a minha vida. Então, esse projeto eu acho que é um projeto que já chama a minha atenção e que tem me motivado bastante, que tem mexido muito comigo. A gente lidar direto com o ser humano, nós temos alguns depoimentos, isso é bom gravar, porque quando eu fui secretário de envelhecimento saudável, aí Você vo tem uma experiência boa nessa área, as né? pessoas, quando você chega, elas dão um depoimento: "Olha, eu ficava em casa sozinho". Não, e você ter ideia é o seguinte, esse maturidade, eu até brinco com elas quando eu vou visitá-la, cada núcleo são 20 pela manhã e 20 à tarde. Aí eu pergunto assim: "Pode acabar o curso?" "Ah, não, pelo amor de Deus", porque o que que além delas aprenderem a técnica, o que que isso vai
além. Elas criam uma relação uma com as outras. Você tira essas senhoras, eu chamo elas de minhas velhinhas, mas não é no sentido pejorativo, sabe, Marquinhos? Eu tenho um carinho enorme por elas. Aí, e eu falo isso para elas, né? E elas me tratam super bem. Mas você tira elas da ociosidade. Essas senhoras ficam em casa sem fazer nada. Então, elas criam ali uma relação uma com as outras, né? Elas tiram um pouco do problema da cabeça delas. Nós temos um núcleo que tem senhoras de 91 anos fazendo artesanato conosco. Olha que coisa Você sabe maravilhosa. que o homem mais velho do mundo é brasileiro, né? Eu não sabia, É, viu? eu fiquei sabendo hoje de manhã, no eu fui num debate na Rádio Manchete, 113 anos, um senhor de Maranguape. E elas são super inteligentes, são dóceis, são carinhosas, elas me abraçam. Você, como você falou aqui, você foi secretário de É melhor envelhecimento é, saudável. essa relação é É a maravilhosa, melhor, cara. a melhor É idade é maravilhosa, isso é mesmo, né? maravilhosa, é maravilhosa. Parabéns, Márcio. Assim, você é um quadro político em ascensão, segundo mandato, e é 21.122 20 votos. de 7.000 De e 7.500 eu tripliquei a minha votação, né, em pouco tempo. Espero em Deus aumentar mais, né? Mas aí a gente trabalha e a população e o povo que tem que aprovar ou não o nosso trabalho, né? legislativo e executivo. Os dois, eu gosto dos dois. Eu não vou falar para você um ou outro, porque eu gosto muito de falar, né? Já deu para ver aqui, né? Então você ir para uma tribuna e falar, mas olha, mas o executivo você poder entregar também é muito bom. Então eu gosto dos dois. Eu sempre disse que eu prefiro o legislativo ao executivo, mas hoje eu penso, e a gente vai ganhando experiência, que se eu estiver ajudando o meu estado, ajudando o Brasil a Mas você melhorar, sabe, só um pode parênteses ser nessa qualquer um dos coisa 2. aí. Teve um bispo da Igreja Católica que votou em mim, aí disse o seguinte: quando eu fui anunciado que seria secretário, ele falou: eu votei em você não é para ser secretário. Eu votei em você para ser vereador. Eu falei, calma, tá cedo ainda. Aí nós começamos a entregar as coisas. Aí ele falou, se bem que você é bom vereador e bom secretário. Eu falei, menos mal, né? Márcio, e assim, como é que você está vendo, e 25 já chegou no fim, né, porque a gente está em outubro. Falta pouquinho, né? Daqui a 2 semanas, Novembro, novembro. dezembro é sábado e domingo, querido. Se você né, então a gente já está chegando em 26. Como é que você está vendo o futuro político do Rio de Janeiro? Olha, eu acho que estava um pouco conturbado. Eu sou meio que assim, estranho para falar, porque eu sou Eduardo Paz Futebol Clube, né? Somos. Tô com o Eduardo desde quando o Eduardo foi candidato a governador em 2008, em 6. 2006, Em né? 2007 ele virou 2006, secretário e eu tô Em com ele desde 2007 2008. ele virou secretário, é verdade. E aí eu sou Eduardo Paz Futebol Clube, mas eu acho que agora as coisas tendem a melhorar. Eu acho que o Eduardo tem condições de ser candidato a governador e ganhar as eleições. Acho que será governador. Nós estamos precisando muito do Eduardo para governador. Não é porque eu trabalho com o Eduardo, não é porque eu estou com o Eduardo há um tempo, mas o Eduardo tem uma capacidade de gestor, de governar, né, de administrar, que eu nunca vi em nenhuma outra pessoa, sabe? Além, ele tem duas coisas que eu acho que vai fazer com que a eleição do ano que vem, e as pessoas veem isso, e eu acho que elas já estão vendo. Uma é o cuidado com as pessoas, né? E outra é a questão de ser o bom gestor. Então, olhar o 2026 é olhar tudo que está acontecendo agora em 25, em 24, e ver que nós temos condições de fazer uma boa eleição, uma eleição com jogo limpo, né, uma eleição com debate político, uma eleição onde as pessoas possam debater de fato, Marquinho, o problema que nós estamos enfrentando no nosso estado, que é o problema da segurança pública, É o maior né? problema do Rio hoje em todas Nós as temos um pesquisas, não problema tem? de saúde, nós temos problema de transporte. Eu até acho que
O Rio está muito aquém do que a gente poderia ter de transporte. São Paulo, nós temos 6 ou 7, sei lá, linhas de metrô. No Rio nós temos 2 linhas somente. Eu acho que poderia ter mais mobilidade urbana, mas o grande problema hoje é a segurança pública. O carioca, o fluminense quer sair na rua e poder voltar para casa, né? Poder chegar em casa e dizer, olha, caramba, eu voltei para casa. E não a insegurança de entrar no ônibus, levar uma bala perdida, acontecer um tiroteio e não voltar para casa para ver a sua família, não voltar para casa para ver o seu filho. Então hoje a insegurança é uma coisa que bate a nossa porta e que eu acho que vai dominar o debate de Vai. 2026. Pra você ver só, Márcio. O Rio de Janeiro, o Galeão cresceu absurdamente depois que voltou a receber, virou hub de voos, né? E isso com o Rio de Janeiro tendo uma péssima imagem sendo vendida lá fora. Eu voltei, eu viajei agora de lua de mel, eu sentei para falar com o rapaz, comprar um negócio lá, eu falei, você é da onde? Eu falei, sou do Rio de Janeiro. Aí ele perguntou para mim assim, mas a gente pode ir para o Rio de Janeiro? É tão perigoso assim? Eu falei, não, não é tão perigoso assim. O Rio de Janeiro, você só precisa tomar cuidado, porque o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso, mas que tem os seus problemas. Você E sabe, isso dói na gente quando ouve isso, Márcio. claro, mas você sabe que com todo esse problema, eu aonde eu vou, em todo canto eu vou, viajo muito, assim como você, eu não largo o Rio de Janeiro por Eu nada. também não. É o melhor Eu lugar do também. O mundo. Rio de Janeiro é o lugar mais bonito do Mas eu não mundo tenho e o dúvida que melhor lugar para se viver. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a segurança pública é o tema principal dos próximos anos para o não Rio de tenho Janeiro dúvida. dar o salto necessário para voltar a ser o Rio de Janeiro que nós queremos e que nós Mas esperamos. olha, eu até sonho que volte a ser um Rio de antes, mas eu não creio que acontecerá. Eu acho que pode amenizar, eu acho que pode melhorar. Nós também não podemos criar essa expectativa, porque senão a população, daqui a pouco a gente coloca a população contra. Eu, por exemplo, quero muito que o Eduardo seja governador, mas a gente põe a população contra o próximo governador. Eu acho que nenhum governador vai dar. Não, ninguém vai chegar aqui Nenhum com vai. essa varinha mágica, Eu pirim, acho que pim, pim, resolveu. Não é Acho que assim. ninguém vai resolver o problema da segurança pública, mas pode amenizar, acho que pode melhorar. O Eduardo já está dando uma grande contribuição agora, quando a Câmara, junto com ele, aprova a nova Força Municipal de Sim. Segurança Pública, né? E aí você botar a Força Municipal nos grandes centros, no centro de Bangu, no centro de Madureira, no centro do Rio, Em em Copacabana. Copacabana, na Zona Sul, eu até acho, eu não tenho nada contra a Zona Sul, mas eu até acho que a Zona Sul é muito policiada. Nós precisamos de policiamento, de reforço de polícia nos grandes centros, né? Madureira, onde ali tem uma grande população que vai às ruas fazer compras, Cascadura, Campo Grande, Santa Cruz, Calçadão. né? Ou seja, essa força municipal já vai quebrar um galho, porque vai poder estar ajudando a polícia a estar combatendo outro tipo de criminalidade, entendeu? Exatamente. E o que que você acredita, né, e eu acho assim, que o nosso trabalho é um trabalho que você nunca vai ter fim. A política é uma entrega diária, mas o povo quer quer alguma coisa para acreditar, né, as pessoas sempre precisam de esperança. E o que que você acredita que nós podemos fazer para voltar a inspirar as pessoas, Márcio? Eu acho que eu acho que a política, como eu falei aqui no início, tem muita gente que desacredita do político, né? Mas eu acho que só a gente poder trabalhar mais, fazer o que você faz, o que eu faço, né? Desde quando eu te conheci, não é porque eu estou na tua frente, onde eu vou, eu falo isso. As pessoas veem você trabalhando, veem você ralando. Eu acho, Marquinhos, que a população está carente e ela pode voltar a acreditar na política desde que o político trabalhe. Né? O político que é aquele político que é Copa do Mundo, que vai nas comunidades, vai nos bairros de 2 em 2 anos, esse modelo acabou, esse modelo ficou ultrapassado. Né? A população quer o político que esteja lá presente. Né? Quando tiver o problema do ônibus, ela vai lá e reclama, e você vai lá e tenta resolver o problema do ônibus. Às vezes você não vai conseguir resolver, mas você vai lá e tenta resolver, e a população, ele está aqui do nosso lado, não resolveu, mas está aqui. Né? Quando vai lá e tenta resolver o problema da clínica da família ou do posto que está com problema. Então, assim, eu acho que pode voltar
a ter credibilidade, eu acho que as pessoas podem voltar a acreditar, desde que a gente faça o que a gente está fazendo, trabalhar mais, mais e mais, Mostrar para as pessoas que é possível fazer diferente. exatamente, mostrar para as pessoas a realidade de que quem está na política e trabalha com um cara que nem você, um cara parecido comigo, que não tem dia. Não É tem sexta, dia. E eu sábado e trabalho e domingo. você sabe disso e você também. Às Tem vezes eu ligo para vocês, eu tô chegando aqui em Petrópolis, chegando em Itapuã, meu Deus do céu, esse cara não para. é, Mas é isso, né? Às vezes as pessoas. Eu saí exausto, eu fiz ontem 5 festas das crianças, exausto, eu morto. acompanhei você. Hoje cedo eu comecei na rua e tenho agenda até tarde. Então, assim, não tem essa, sabe? A população espera disso. A gente ganha muito bem para trabalhar todo santo dia, né? Então nós temos que dar resultado. É verdade. O que mais te motiva na vida pública, Márcio? Eu já falei aqui antes, eu acho que o maior motivo é poder trabalhar pelas pessoas, você poder ver alguns lugares, por exemplo, que nós já fizemos, levamos, como eu falei aqui, vereador nem deputado faz obra, mas a gente pode ir lá e encher o saco do prefeito, empentelhar o prefeito para a obra acontecer. O que mais me motiva é poder ver que, por exemplo, Manguariba, onde a gente viu esgoto a céu aberto correr a rua abaixo, hoje nós estamos asfaltando a rua, tem drenagem, tem esgoto tratado, calçada, né? Você poder ver que nós tiramos as pessoas da lama. Você poder ir no 77, um complexo de favelas, onde as pessoas hoje não pisam mais na lama. Isso me motiva bastante você ver que da onde eu vim, numa favela onde eu tinha que botar saco no pé para sair Nem na sujar o lama, sapato. né? Para não sujar a roupa, não sujar o tênis e tal. E você vê que nós mudamos a vida das pessoas e está melhorando um pouquinho o dia a dia delas, sabe? Isso motiva bastante. Márcio, eu sou conhecido como alguém que trabalha, pela terceira idade, porque já fui secretário. Essa é uma pauta que nós colocamos nacionalmente no partido e eu fico muito feliz quando vejo as suas iniciativas, no combate à violência contra o idoso. Esse é um tema que muita gente ignora, a gente sabe disso. Como surgiu a preocupação com essa pauta? E que tipo de mudança essa lei traz para garantir mais proteção aos idosos? Eu eu estou chegando a quase 100 leis aprovadas no meu primeiro mandato. Nesse segundo agora eu estou afastado para ser secretário, mas às vezes eu vou e volto para a Câmara para aprovar alguns projetos de leis. E dessas 100 leis, a maior parte são para idosos, idosos e mulheres. Né? Que eu acho que o idoso chega, você volta a falar novamente, você foi secretário, você sabe a vulnerabilidade, você sabe a dificuldade que uma pessoa que passa de 60 anos começa a ter, né? O filho começa a maltratar, a família começa a maltratar, mais do que a família às vezes maltrata o filho, mas às vezes o idoso é maltratado quando vai a um banco, quando vai ao supermercado, que as pessoas não têm paciência. Né? Quando vai no ônibus, como eu já vi idosos serem maltratados no ônibus. Então, eu eu coloquei como centro do meu mandato que eu tinha que fazer leis que pudessem proteger os idosos e as mulheres. Então, eu tenho uma série de leis que protegem o idoso e eu tenho essa preocupação de não violação, de não violência ao idoso. Então, se você pegar as minhas leis, a maioria são evitando a violência ao idoso, da semana em defesa do idoso, é uma série de coisas sempre protegendo nossos Até porque eu idosos. sempre, digo, sempre disse e vou continuar dizendo, isso só não vai ficar velho quem morrer antes, É amigo. isso. Todo mundo vai Eu tento chegar pelo menos nos vamos, 70, vamos, 80. vamos É chegar. difícil uma nova geração como a nossa agora, talvez a sua até chegue a ser um pouco mais velha que eu, mas não 10 anos, sei moço, se uma as geração minhas na sua frente. gerações vai chegar a 80, 90 anos, porque a gente come mal, dorme mal, vive mal, a gente vive na noitada, não sei o quê. Os de antigamente não vivia isso, até porque os pais eram mais rigorosos, ó, tem hora para dormir, hora para acordar. Então a gente dorme muito mal, a gente acorda muito mal, Vocês vão acorda passar. tarde, né? Meu filho, esses dias o meu filho acordou 1 hora da tarde, onde que, sabe? Vive muito mal, assim, então não sei se essa geração chegará a Não, essa você coisa vai toda. chegar, já mudou o Mas seu se estilo de vida, tá mais já estou mais magrinho, tá magrinho, se cuidando, me tá cuidando. malhando. Então, assim,
As pessoas esquecem que vamos chegar nessa idade. E aí, o que fazem hoje com o idoso pode fazer conosco amanhã. Então, é ter cuidado o tempo todo com eles, que eles merecem muito. E como eu falei aqui no início da nossa conversa, eles são muito carinhosos, são fofinhos, né? São o tempo todo querem dar carinho e receber carinho. É muita experiência, é É. muito bacana. Parabéns, cara, Eu de acho que, verdade. inclusive, eu tinha que ser secretário do idoso e não da economia solidária. Mas já que eu estou na economia solidária, vamos tocar. Nós estamos chegando no final, Ah, que pena. passou voando, e A produção já falou aqui que tem já. quase 1 hora. Marcela. Se deixar, eu fico aqui falando tudo que a gente fez muita coisa Não, durante nós esses vamos 4 pular anos, 4 sabe. perguntas. Meu pai Vamos ter que amado, voltar, Márcio. Vou dar um tempinho, depois você então volta. marca, eu Vou volto marcar pra você novamente. voltar. E eu sempre faço um bate-bola aqui, né, eu vou falar uma palavra e você Eu sou péssimo nisso, tá. Se eu mas errar depois, ó, não vai me criticar aí não, que sou completamente péssimo nesse negócio. então, assim, tá preparado aí? Vamos embora, vamos tentar. Se eu não conseguir, eu não consegui. Eu falo: "Pula", igual passa ou repassa. Passa. Hã? Política, Inspiração, carinho, amor. comunidade, Comunidade é vivência, né. Eu não digo comunidade, favela, né, favelado, vivência. justiça social, Justiça social é o que a gente precisa. Aí eu não tenho uma palavra para ela, mas eu tenho uma definição que é o que a gente precisa mais hoje, né, que a gente mais precisa no Brasil. é hoje. Isso Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, eu já falei aqui, é nosso cartão postal, nosso amorzinho, é o nosso melhor lugar do mundo, não troco o Rio de Janeiro por é o nada. melhor lugar Aliás, do mundo. eu tenho o maior orgulho de ser vereador, um dos 51 vereadores da melhor cidade do planeta, que é o É, Rio de Janeiro. parabéns, mais uma vez. Família, Família, eu chego a me emocionar quando lembro do meu filhote, eu não tenho mais tempo para cuidar dele. Quando era neném, quem botava para dormir era eu, agora eu não tenho mais tempo. Então, a família é amor, carinho, reciprocidade, ficar ali próximo, é tudo, né? uma comida, Márcio, Rapaz, comida é uma complicação, porque eu não posso comer mais, mas comida uma lasanha, né? uma lasanha, É, fé, fé é tudo. Sem fé, nós não temos nada, né? nada, Fé é mais do que tudo. trabalho, Dignidade, né? Se você não tem trabalho, você não tem tem dignidade, dignidade. não tem. Futuro, Márcio. Futuro, a Deus pertence. Essa eu passo, né? Essa foi o eu Essa não passo. tem, é ele que manda. Ai. Márcio Santos, O Márcio Santos é um sonhador, é um cara que o tempo todo tenta fazer da vida das pessoas um pouco melhor do que foi a dele, né. Tive uma vida muito sofrida, morar o tempo todo numa comunidade que não tinha asfalto, não tinha esgoto, onde passei muita dificuldade, e eu tento pelo menos mudar um pouquinho a realidade e a vida das pessoas. cara, foi Ah, que bom bom demais, passou poder estar rápido. aqui. Ter você aqui nesse papo inspirador, falando de política, de economia solidária, de esperança, principalmente do Rio de Janeiro. E eu vou deixar você se despedir. Deixo aqui um abraço. Muito obrigado, Marcos Vinícius, mas as pessoas chamam de Nescau, né, mas eu gosto de chamar de Marcos Vinícius, né. É um cara que me recebe em sua casa, um cara que está sempre junto. Torço muito, não sei se pode falar aqui, mas eu vou falar, depois qualquer coisa a justiça eleitoral me cobra. Torço muito que você volte a ser deputado, que eu acho que falta pessoa comprometida com o povo no parlamento e você é uma delas, né. Então fica aqui a minha gratidão por ter me convidado, me convide mais vezes, Você já está porque convidado. tem muita coisa para se falar, tem muitas leis que eu não falei ainda, tem muitas obras que nós fizemos em toda a cidade, que junto com o prefeito Eduardo Paes e nosso vice Cavalieri, que eu preciso falar aqui, então me convida mais vezes. Sigam o Márcio Santos na rede social, no Instagram é Márcio Santos Rio, vai até lá, siga e vai lá dar pitaco, só não xingue o vereador, mas o resto tudo pode fazer, tá bom? 26 está chegando. A gente, espera que primeiro que o partido homologue a nossa candidatura, e eu quero voltar a andar nas comunidades com você, Vai ser assim, uma alegria te levar nas eh, comunidades. Você gosta de tomar uma cachaçinha, né, cerveja, que ninguém nos mas era xingue. só domingo na última agenda. Uma cachaçinha é sempre muito bom, né. Gente, o Café com Nescau tá chegando
tá chegando no final. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo com o Márcio Santos, que seja muito leve, muito agradável. Segue a gente nas redes sociais, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, até no Orkut, se quiser, podem seguir também. Voltou, né? Um abraço e até o próximo Café com Nescau.